Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e queridas irmãos e irmãs. Tudo bem com vocês? Eu creio que em nome de Jesus Cristo está tudo bem em nome de Jesus. E para o nosso momento de reflexão, para o nosso momento na presença, no poder, na graça e na glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, a passagem que Ele deu para reinar e ser rema em nosso dia de hoje está em Mateus, capítulo 13, versículos do 20 ao 24, que diz assim: O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Porém, ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Porém, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Aleluia, glória a Deus, amém e amém e amém. Essa palavra é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele vem nos mostrar os diversos tipos de terreno, que sou eu e que é você. E ele vai dizendo que haverá pessoas que, ao ouvir a palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, que é poder e vida, elas vão ouvir, elas vão receber a palavra. Porém, ela vai ter aqueles que a raiz é em si mesmo. Ela olha os seus próprios interesses, elas vivem o seu próprio mundo, elas vivem buscando a todo o tempo e a todo momento ter o controle próprio de sua vida. Ela que vai traçando como é que ela vai fazer ou deixar de fazer. E aí, quando surge a angústia, as adversidades, as perseguições por causa do propósito e do poder transformador da palavra de Deus, ela automaticamente se escandaliza. Então, ele vem e fala de outro tipo de terreno aqui, que é o espinhoso, que diz assim, o espinhoso diz assim, que é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus, recebe, porém, esse do terreno espinhoso, as preocupações referentes às situações do mundo, economia, emprego, saúde, esses acabam, também se prendendo a riquezas. Tem um carro, tem uma mansão, e aí esquece de Deus, esquece de botar Deus em primeiro lugar, esquece de manter aquela palavra que recebeu viva dentro do seu coração. Então, o que acontece com esse terreno espinhoso? Eles ficam sufocados porque eles não conseguem manter aquela palavra dentro de si. Então, essas outras questões que são perecíveis e que não produz vida nem transformação, acabam sendo sufocados pela consequência de não priorizar Deus em sua vida, de não deixar o controle e o senhorio de Deus reinar em sua vida. Então, além de sufocar, eles se tornam infrutíferos, porque o que vai tornar eu e você frutífero, produzindo a favor do reino de Deus e
para Deus é a palavra de Deus, que é a boa semente em uma boa terra fértil, que gera vida, transformação, mudança de mente e mudança de realidade em todas as áreas, saúde, financeira, espiritual, todas as áreas, todas, né? E aí ele fala de mais um tipo de pessoa que na parábola se refere a terreno, que ele diz assim: porém, o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Por quê? Porque ele ouviu a palavra, compreendeu e começou a botar em prática, começou a viver aquilo que a palavra diz que ele pode viver e aquilo que ele é em Cristo Jesus, no poder de Deus. Então ele começa a verdadeiramente botar em prática, e quando a gente começa a botar em prática aquilo que a gente compreendeu da palavra de Deus, isso começa a gerar vida, isso começa a gerar poder, isso começa a gerar transformação, isso começa a gerar milagre, isso começa a nos envolver do sobrenatural de Deus com favor e graça, e a gente começa a viver aquilo que pensarmos não conseguir vivermos, porque o poder de Deus nos faz romper a nossa limitação. Aleluia, faz irmos muito além do que podemos pedir ou imaginar em oração a Cristo Jesus, através do poder do Santo Espírito de Deus. E aí diz isso, que vai prosperar 100, a 60, a 30 por um, ou seja, vai ter abundância incontável em todos os sentidos e em todas as áreas da vida, seja financeira, espiritual, conjugal, relação com os filhos, com os pais, com empresa, emprego, tudo. Vai ter uma vida de excelência em Cristo Jesus, uma vida de vitória, aleluia. Mesmo que as lutas venham, vai estar ali, na vitória, do início ao fim, porque Deus é quem decreta o sucesso, porque na cruz do Calvário Ele consumou a nossa vitória. E aí Ele mais adiante nos afirma e nos garante mais uma chave de poder, que ao compreender, ao praticar, tudo muda ao nosso redor. E diz assim, diz assim, Jesus lhe propôs uma outra parábola, um outro exemplo, uma outra versão para que a melhor compreensão seja, que é o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Ou seja, ele está querendo nos ensinar que o homem pegou uma semente boa, uma semente que estava saudável, uma semente que estava no ápice da vitalidade, analisou o campo estava saudável, estava fértil, lançou no campo. Pelo campo estar saudável, estar fértil, a semente ser boa, estar no ápice da vitalidade, o que aconteceu? Essa semente sou eu e é você. Então nós recebemos a palavra, ela germinou dentro do nosso coração, compreendemos a palavra, recebemos o poder e a graça da palavra, começamos a botar em prática, e dessa prática nossa vida em todas as áreas começou a ser transformada pelo poder de Deus, e começamos a viver uma história de poder e de vitória em Cristo Jesus, com a paz que excede todo o entendimento, que nos faz romper e derrubar gigantes e barreiras intransponíveis, mas pelo poder de Deus nada é impossível, nada é intransponível, e a vitória é real, aleluia. E aí o Senhor me ministrou que somos como velas. Outrora éramos velas com um pavio apagado, mas a chama viva que desceu do trono da graça acendeu o meu pavio, e quando acendeu o meu pavio, que eu compreendi que era o poder de Deus me consumindo, eu fiquei inflamado do poder e da graça de Deus, e assim eu fui acendendo o pavio do meu irmão, e o meu irmão foi também sendo inflamado e cheio do poder e da graça de Deus, e foi inflamando o outro irmão, e assim sem fim.
E é isso que nós temos que fazer quando compreendemos e recebemos a palavra de Deus, inflamar o outro irmão do poder da graça, para que ele possa desfrutar da vida com Cristo Jesus em Deus, para que ele possa também se achegar e fazer parte do reino de Deus e seus projetos e seus planos e a vida eterna em nome de Jesus. Aleluia. Essa é a palavra do Senhor Deus para ser rema em nosso dia de hoje. Que vocês fiquem na paz e na graça do Senhor Jesus. Deus abençoe vocês. Aleluia.